Olá, você está assistindo à série de vídeos sobre regência coral e formação de novos coros, e o vídeo de hoje vai trazer para a gente algumas ideias e a experiência de como é um ensaio de coro, quais são os passos, o que acontece durante o ensaio de coro, com algumas coisas que podem dar certo e também com algumas experiências do que a gente já viu que pode dificultar um pouco e o que não funciona. Então vamos lá. Para começar o ensaio de coro, é necessário que aquela estrutura básica que a gente já viu nos vídeos anteriores esteja completa, esteja disponível e a gente prepare esse ambiente para receber os coristas, receber os cantores e os integrantes do coro. Normalmente, a gente prepara o local de ensaio, já disponibilizando os assentos, se forem ficar em cadeiras, ou já preparando um espaço adequado para que o posicionamento dos coristas, se for um ensaio de palco, um ensaio pré-apresentação, ele aconteça de forma mais ágil possível. É óbvio que quando os cantores e os integrantes do grupo vão chegando, existe todo um tempo que antecede ao estudo técnico propriamente dito, porque as pessoas estão se reencontrando. Algumas são pessoas que se encontram com muita frequência, existe uma relação social bastante próxima, e outros cantores que acabam tendo a oportunidade de ver uns aos outros, de se encontrarem apenas no momento do ensaio. Então, no começo do ensaio, a gente sabe que existe uma latência, existe um tempo que precisa acontecer de reencontros, de abraços, de novidades, de bate-papo. E isto é muito importante que aconteça. Nós já tivemos a oportunidade de participar de ensaios de coros muito formais e, apesar disso ser interessante, para a experiência do nosso coro, a gente viu que o coração antes da mente, ele tem uma capacidade de facilitar o trabalho que vem na sequência. E então é interessante que o regente, quando possível, que ele esteja disponível para receber todos os coralistas, todos os cantores. Porque ali estabelece-se já um contato, uma comunicação e uma interação que vai ser necessária para manter o foco de atenção do trabalho do cantor, do coralista, junto ao gestual do regente. Quando a gente não tem essa oportunidade, durante o aquecimento do coro, então durante a palestra sobre a peça que vai ser executada, sobre as primeiras palavras do que vai ser o trabalho, ali então o regente precisa dispor de habilidade para trazer o coro para essa interação, para essa comunicação e o foco do coro para o regente. Então, o primeiro momento que acontece no ensaio de coro é a chegada de todos os integrantes, esse congraçamento, esse momento em que a gente se abraça, a gente conta as novidades da semana e nesse momento em que a gente troca carinho, troca experiências e ali a gente consegue já se estabelecer como grupo. E cabe ao regente ou a algum componente do grupo com a função de coordenação ou de secretaria, ou ao preparador vocal, ou alguém destinado do grupo para essa tarefa, para que ordene, para que crie um ambiente já de preparo para iniciar o ensaio. Isso pode ser definido pela estrutura do coro, pode ser definido pelo grupo que naquele momento administra as atividades do grupo, para que se facilite esse trabalho. É interessante também que no preparo do ambiente, se tiver alguém já que esteja disponibilizado para colocar os instrumentos no seu lugar, para fazer a ordenação do ambiente, que isso tudo aconteça previamente à chegada dos cantores. Né? Então, o primeiro momento é quando a gente se encontra, a gente se revê. O segundo momento é quando a gente precisa aquietar o espírito, aquietar o coração para preparar para cantar e para o trabalho, até mesmo para o aquecimento vocal. E algumas das experiências que a gente já teve mostram algumas dicas que ficam. Por exemplo, o que dá pouco certo, ou melhor, para não dizer que é o que dá errado, mas o que dificulta um pouco
é a gente chamar a atenção do coro de forma muito rude, de forma até ríspida, para a necessidade de desenvolver o trabalho. Então vamos começar os ensaios de uma forma muito dura ou com intensidade ou com muita força. Na experiência que a gente teve e também de acompanhar alguns coros, isto não é muito útil, porque a gente muda o tipo de contato, a gente muda a vibração do sentimento que estava sendo irradiado ali entre os amigos, e a gente acaba estabelecendo uma hierarquia que ela sai do âmbito musical e ela entra num âmbito de relações de trabalho que muitas vezes não são interessantes para o trabalho de coro. Por exemplo, o coro precisa enxergar o regente como um líder. O regente vai liderar o coro no trabalho, naquela trajetória, naquela sequência, naquilo que é a produção da peça. Então essa liderança, ela precisa ser ao mesmo tempo natural e obviamente reconhecida, porque o regente tem essa tarefa de liderança de coro, e ao mesmo tempo precisa ser delicada o suficiente para que o coro não enxergue no regente o papel de chefe, não num sentido não positivo, né? Esse trabalho de chefe do regente, na verdade, é um trabalho de liderança e um trabalho de coordenação do que vai acontecer com a peça e do desenvolvimento artístico. Mas não é tão interessante que o coro enxergue no regente um chefe que precisa impor as necessidades do trabalho, porque as relações vão se tornando confusas e essa confusão ela rapidamente se transmite para ela cria um efeito de confusão e de dificuldade na interpretação da peça. Então é interessante que no momento em que o coro vai começar o trabalho propriamente dito, depois que a gente já se encontrou, já se reconheceu, se viu, se abraçou, então que tenha alguém, ou o próprio regente, ou alguém destinado pela administração do coro, pelo corpo que rege as atividades do coro, para que essa pessoa ajude a ordenar. O regente pode se utilizar de uma ferramenta muito interessante, que é uma ferramenta que eu utilizo muito. E alguns coristas sabem disso, e outros que não sabem e vão ter a oportunidade de assistir a esses vídeos, vão reconhecer agora e vão, talvez, entender que isso era feito de caso pensado, que isso era feito como técnica e que não era simplesmente uma atividade lúdica. Mas quando a gente precisa iniciar efetivamente os ensaios, e eu normalmente peço para o coro respirar e prender a respiração, e vou contando compassos, ou vou contando um pouco. Então essa brincadeira que a gente faz para iniciar, para começar a respirar, ela tem obviamente um caráter de organizar, de trazermos todos para uma mesma linguagem, para o mesmo momento, trazermos todos para uma mesma frequência, além de já iniciar um trabalho de aquecimento do coro. Então a ferramenta que eu utilizo, que é uma dica, é algo que se pode usar, é iniciar com os coristas que estiverem mais próximos e a gente mesmo, que está ali na regência, a gente respira fundo e pede para o coro prender a respiração. Prender a respiração. Então nós vamos respirar profundamente e vamos prender a respiração por 5 segundos, por 3 segundos, por 10 segundos, um tempinho curto. E nesse tempinho curto, então, nós vamos contar, vamos prender a respiração e vamos contando 1, 2, 3, ou mostrando, né, através do gestual. E isso faz com que a maioria do coro vá prendendo a respiração e isso já gera um fenômeno de onda, que depois nós vamos estudar mais para frente, que é um fenômeno de ressonância em que partes vão entrando em sintonia com a maioria. Nós vamos estudar mais para frente que o nosso cérebro tem essa capacidade e essa tendência de copiar o entorno. Isto faz parte do ponto de vista psicológico de um sentimento de pertença, em que é útil ao cérebro, é prazeroso e é relaxante ao cérebro fazer parte de algo externo. E ao mesmo tempo, isso faz com que esse sentimento de pertença
produza resultados de equalização. Então, a gente vai se sentindo mais à vontade. Então, isso de um lado. De outro lado, existe um fenômeno que nós vamos depois estudar um pouco mais sobre a glândula pineal. Ela reconhece magneticamente esses impulsos que chegam através da equalização das ondas emitidas por cada um dos companheiros, dos integrantes do grupo. Então ela vai estabelecendo uma frequência média. Tanto é que, nesse momento em que eu estou chamando o coro para se aquietar e estabelecer uma frequência média, estabelecer um início de trabalho, eu procuro alternar. Então nós vamos respirar por 5 segundos, depois por 3, depois por 10. E aí cada um vai desenvolvendo um pouquinho da sua habilidade de comunicação com o grupo. O que eu costumo fazer, e que funciona muito bem, é pedir para o grupo respirar por 5 segundos. Às vezes eu peço para respirar por 3 segundos, mas é óbvio que eu não estou usando um relógio, então eu vou contando os segundos mentalmente. Vamos fazer agora uma prática. Então, para quem estiver assistindo, eu vou pedir para que você, ou se tiver mais pessoas assistindo junto com você, que a gente comece a aquietar para preparar um trabalho. Então, nós vamos respirar juntos por 5 segundos. Vamos lá? Vocês vão fazer isso comigo. Então, vamos lá. Respira. E prende por 5 segundos. Olha só. 1. E solta o ar. Relaxa, relaxa, relaxa. Respira. Isso. Então, vocês viram que eu contei 5 segundos tranquilamente? 5 segundos não foram idênticos, né? Então, vocês perceberam que eu fui contando e fui variando um pouquinho aquilo que eu estava imaginando que era um segundo. O que acontece quando a gente faz isso? A gente estabelece mais um elo ali, mais um contato, mais uma interação que é muito lúdica, ela é divertida. A gente vai dar risada disso que aconteceu, muitas pessoas vão soltar o ar antes da hora, e a gente volta a fazer agora o mesmo momento lúdico que aconteceu quando nós nos encontramos no começo do ensaio. A gente traz de novo essa oportunidade, só que agora a gente conduz o grupo já para um momento de relaxamento. Então a gente já respirou profundamente, oxigenou bem, sem pensar ainda em técnica de respiração central, ou respiração diafragmática, ou aquecimento de estrutura muscular da fonação, para depois fazer o aquecimento de cordas vocais. Tudo isso vai acontecer. Mas nesse momento a gente já traz um certo relaxamento. Em seguida, a gente já vai fazer de novo essa respiração, vai prender de novo a respiração por um tempo maior. E o objetivo disso é, já que a gente conseguiu por um tempo tão curto, então vamos ampliar essa capacidade, vamos nos desafiar e vamos prender a respiração por um tempo maior. É claro que a maioria das pessoas já vai esperar que a gente vá confundi-los e que no lugar de 10 segundos nós vamos ficar 1 minuto prendendo a respiração. E aí a gente vai brincando, vai contando um compasso, e a gente faz isso 2, 3 vezes. É o suficiente para que o coro já esteja com foco no regente, para que a gente já esteja aquietado e relaxado, e imediatamente após a segunda ou a terceira brincadeira dessa, a gente já inicia o aquecimento propriamente dito. Então isso é uma ferramenta, é uma dica que a gente dá inicialmente, que funciona muito bem, muito bem. Diferentemente de algo que a gente já fez que não funciona tão bem assim, que é quando a gente traz o grupo de forma mais contundente para o foco no início do trabalho musical. Tá bem? O que mais? A partir daí, a gente vai iniciar então o trabalho de aquecimento vocal, e nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, e o desenvolvimento do repertório escolhido para aquele dia, enfim, do trabalho musical propriamente dito. Neste vídeo, como nós estamos falando dos passos de um ensaio, então nós temos a chegada dos cantores, nós temos um trabalho de aquietar e de sintonizar com o grupo. Aí nós vamos ter o trabalho de aquecimento, nós vamos ter a etapa de desenvolvimento musical, depois nós vamos ter a etapa de desaquecimento e de relaxamento. E essa etapa, ela é tão ou mais importante do que o trabalho musical em si, porque ela guarda muitos fenômenos que acontecem naquele momento.
Existem várias formas de fazer um relaxamento de trabalho depois do grupo, depois de um ensaio. Existem técnicas vocais específicas para fazer um relaxamento das cordas vocais. Existe uma finalização pura e simples, olha, ok, o ensaio está encerrado, nós nos encontramos na próxima data, vocês têm um exercício para casa, para desenvolver essa música, assim, assim, assim. Então, assim, existem várias maneiras de terminar o ensaio. Nós, no Coral por Amor, nos utilizamos de uma que é muito especial, muito interessante. E nós aprendemos isso num filme, e já fica a dica para quem quiser assistir o filme. Ele se chama A Vida no Paraíso, esse é o título em português. E eu não me recordo do nome original, mas depois vou procurar e menciono para vocês. A Vida no Paraíso é sobre a história de um músico que, depois de muito estresse, ele vai viver em uma cidade pequena, e nessa cidade pequena ele participa do desenvolvimento de um coro. E em algum momento vocês vão ver o que é isto, como essa finalização que a gente faz, que ali para eles era uma das atividades durante o ensaio, mas nós a utilizamos como finalização de trabalhos, e que a gente chama de abraço musical. Então agora eu vou falar para vocês alguns instantes sobre o que é um abraço musical. Olha, eu vou pincelar um pouco, porque o abraço musical, na realidade, ele merece um vídeo só sobre ele. E a gente vai fazer um vídeo só sobre o abraço musical, porque ele faz parte das técnicas inovadoras. Então, lá no meio do curso, eu vou fazer um vídeo específico sobre o abraço musical. O que acontece nesse abraço musical, fisiologicamente, emocionalmente, e até levantando hipóteses sobre aspectos espirituais, que a gente pode pensar, pode refletir, cada um dentro da sua linha de pensamento, de filosofia. E neste momento eu vou passar para vocês apenas porque faz parte da estrutura de passos de um ensaio. Então nós utilizamos como finalização de ensaio o abraço musical. E o abraço musical se dá com o grupo todo fazendo um grande círculo. Nesse círculo, obviamente considerando o espaço físico que você tem disponível. Nós já até fizemos experiências de fazer círculos menores dentro de um círculo maior, mas não é o mesmo efeito. Então a gente vai se abraçando, e se o espaço não permite um círculo bonitinho, perfeitinho, a gente vai fazendo com que esse círculo vá virando uma espécie de elipse, depois ele vai puxando uma lateral, quase que vai se tornando um pseudópode, vai fazendo uma estrutura amebiforme. Enfim, você vai ocupando o espaço físico com as pessoas se abraçando. O importante é que elas estejam em contato físico. A ideia inicial, que nem sempre é conseguida, mas a ideia inicial é que as pessoas colocassem as mãos nas costas de quem está do seu lado, na região do pulmão de quem está do lado. E o objetivo inicial disso é que você possa, com as mãos, sentir a vibração física no corpo do seu companheiro que está ali ao lado. E nesse momento, assim que estivermos abraçados, nós vamos cantar qualquer coisa, ou nós vamos falar, ou nós vamos emitir um som desconexo. Nós vamos fazer alguma coisa sonora que seja espontânea e que brote daqui de dentro. Isso é o mais importante. E isso é o que vai fazer o abraço musical, a sua eficiência e ele acontecer de fato. Nós vamos emitir um som qualquer. Nesse momento não importa mais se está afinado ou se está desafinado, não importa se você tem conhecimento musical ou não, não importa se o que você vai cantar tem a ver com o que o outro está fazendo, é o seu coração naquele momento entoando e produzindo algum som. Pode ser uma frase, pode ser uma melodia que você conheça, pode ser um som que você esteja criando naquele momento, pode ser uma nota única, tanto faz. O importante é que, uma vez abraçados com as mãos nas costas dos companheiros, nós vamos sentir a própria voz que vai sendo emitida, nós vamos sentir a vibração que acontece em nós vamos sentir a vibração física nas costas dos companheiros através das nossas mãos, e nós vamos devagar e quase sem perceber
reconhecendo, e isso é muito interessante porque acontece fácil com todo mundo, nós vamos reconhecendo o que está sendo emitido de som por todas as pessoas. Ali já não é mais um coro formal, mas é um coro produzindo amor através da vibração natural que o coração está querendo expressar através da voz. Então nós vamos sentindo isso, vamos reconhecendo esses sons. O que é um fenômeno natural, como eu já falei para vocês, que a glândula pineal coordena isso, existe uma tendência de nós nos ajustarmos aos sons que estão acontecendo ao redor. Então é mais natural que o coro acabe produzindo acordes ou fraseados, mas isso não é o importante naquele momento. Enfim, nós vamos produzindo um som, esse som tem um crescendo natural, ele tem um momento em que ele vai ficando mais exacerbado, e nós vamos emitindo esse som até o momento em que nós decidimos nos recolher, e então paramos de cantar, paramos de entoar, paramos de produzir o som, e vamos aguardando em silêncio até que o último de nós pare de cantar. E então só depois nós vamos desfazer esse abraço, vamos soltar as mãos e vamos relaxar. E a intenção desse abraço é que a gente, como uma última tarefa do dia, do trabalho, do ensaio musical, a gente, através do som, consiga expressar e emitir também um pensamento, uma energia, uma forma de amor e de amar que seja produzida e encaminhada ao universo. Cada um de nós pode colocar uma intenção nisso, isso pode ser verbalizado antes de iniciar o som e o abraço, que isso seja encaminhado, isso seja em favor de alguém que passe por uma necessidade, ou isso pode ser uma intenção para uma situação que precisa ser equilibrada, ou para uma expectativa, ou para algo que aconteceu no passado. Enfim, ali você pode livremente se sintonizar e ter a intenção de que aquela energia seja encaminhada para uma coisa específica, para um evento específico. E o que acontece naquele momento é que a gente sente verdadeiramente que nós estamos, que a gente está produzindo uma energia poderosa que está sendo encaminhada aí para o universo, para Deus, para um irmão ou para nós mesmos, que no fim das contas, enquanto estamos produzindo som, estamos nos beneficiando disto. E nós vamos entender isso lá na frente, como essas coisas acontecem fisiologicamente. Então esse abraço musical acontece de forma linda, todas as vezes. Nós sempre finalizamos um ensaio com o abraço musical. E quando nós nos recolhemos e ficamos em silêncio e o abraço se desfaz, a gente sente uma alegria diferente e uma certeza de ter contribuído de uma forma diferente, sutil e muito verdadeira e muito real. E essa é a maneira que a gente elegeu. Vocês vão encontrar um pedacinho disso naquele filme que eu falei. Então essa é a maneira que a gente elegeu para finalizar o trabalho. Então, a partir dali, como etapa de ensaio, a gente finaliza oficialmente o ensaio, as pessoas depois se abraçam, se despedem, alguns ficam para um bate-papo ainda por um pouquinho mais de tempo, e parte do grupo, que já foi destinado para isso, pode recolher os assentos, recolher os instrumentos, organizar o espaço para que ele fique liberado para outras tarefas e outros eventos, dependendo se o espaço é compartilhado. E a gente então depois se encaminha para a vida pessoal, levando um pouquinho daquela coisa tão boa, tão gostosa que a gente teve a oportunidade de compartilhar. Então essa é uma estrutura básica de logística de ensaio, dentro daquele ambiente que já está escolhido e que é um ambiente rotineiro de ensaio. Em outro momento nós vamos falar um pouco sobre logística de ensaio em outros ambientes, quando a gente vai se preparar para uma apresentação em outro local, seja na mesma cidade, seja numa viagem curta e seja numa viagem longa. E a gente em algum momento vai falar para vocês sobre experiências da minha parte de regência e da parte do coro em uma viagem internacional e a participação de um festival importante, grande, tão importante quanto os outros, mas um festival
que tem um caráter diferente e que por isso exigiu de nós um preparo também diferente. Tá bem? Então, continue assistindo se você está gostando. Considere essa oportunidade de apoiar a gente, das formas que vocês já estão habituados a ver nos vídeos aqui nas redes sociais. E a gente vai ter bastante coisa para compartilhar. Então, até o próximo vídeo. Até já. Obrigado.